pessoal, beleza? Me chamo Vitor Reis. Nesse vídeo aqui eu vou trazer um pouco da minha trajetória de como eu passei no concurso da ESA, Fuzileiro Naval e Aprendiz de Marinheiro, estudando sozinho, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou contar bem objetivamente mesmo, sem ficar enrolando muito, e também como você pode estudar e passar no concurso aí estudando sozinho. Primeiramente, não é uma coisa muito fácil, né? Normalmente quem tem um material de apoio ali, quem tem um cursinho, quem tem um professor ali auxiliando, vai ter uma vantagem, mas se você tiver esforço, determinação e foco, você consegue alcançar qualquer objetivo que você quiser, beleza? Antes aqui eu vou fazer uma breve contextualização. Então eu comecei a estudar aos 17 anos, morava junto com meus pais lá no Rio de Janeiro, no bairro de Cordovil, e eu já estava ali no final do ensino médio, quando eu decidi focar nas carreiras militares. Então, no final de 2020, eu tinha acabado de fazer 17 anos, eu fiz 17 anos em outubro, em novembro eu comecei a estudar, e eu fiz o primeiro concurso, né, em 2021, que foi o concurso da ESA. No caso ali, eu estudei sozinho, né, no meu primeiro ano eu acertei ali 25 questões, se eu não me engano, de 50 da prova da ESA, estudando sozinho. No meu segundo ano, eu acertei 37 de 50, já tive uma melhora. E no meu terceiro ano, eu passei ali com 43 questões de 50, né? Gabaritando em matemática, gabaritando em inglês. E também foi aprovado ali na Escola de Aprendiz de Marinheiro. Eu não lembro quanto eu acertei. E também passei no Fuzileiro Naval, que eu acertei ali 45 de 50, essa que eu lembro. E eu estudei sozinho, né? Não tive ali cursinho online, estratégia, militar, outras coisas assim. Boa parte do meu estudo realmente foi sozinho mesmo ali. E eu vou aqui contar como é que eu consegui passar nesses concursos aí estudando sozinho, né? Dentro das vagas ali, sem cota, ampla concorrência. E também como você pode se organizar aí para passar no concurso estudando sozinho, ou como você pode aí melhorar a sua técnica de estudo através dessas coisas que eu falo para vocês, beleza? Então, canais do YouTube. Eu sabia que eu não ia ter ali um cursinho, mas eu conseguiria acessar grandes aulas ali com conteúdo bem aprofundado e com qualidade boa através do YouTube. Então eu procurei ali no YouTube, eu abri o edital do concurso que eu queria, que no caso era a ESA, e eu fui lá procurando, né, canais ali que tinham as matérias do concurso que eu estava focando. Então, por exemplo, matemática, eu gostava muito do professor Ferreto, Paulo Pereira, Sandro Curió, Maico do Praticando Matemática, que eu também até cheguei a conhecer ele lá em Bom Sucesso, quando fui fazer a prova da ESA de 2023, se não me engano, ou 2022. Português, Letícia Góes, ou o professor Noslen, né, que é muito conhecido também. Redação, professora Pampa. Tudo isso aqui era o que eu utilizava, entendeu? Canais de YouTube, assim, história. Eu não tinha um canal específico de história, eu procurava temas, assim, de acordo com o edital. Geografia, a mesma coisa, inglês, a mesma coisa, entendeu? Mas português, matemática e redação, eu tinha três canais, eu tinha esses canais aí mais especificamente, entendeu? Então eu vou colocar aqui ao longo do vídeo nome dos canais assim que eu utilizava naquela época, que eu acho que pode ajudar vocês aí também. Outra coisa assim também que eu utilizava muito, então já que eu não tinha ali um cursinho, né, preparatório, não tinha um site de questões ali igual eu tenho hoje, estudando para outros concursos, eu utilizava ali os livros do edital. Então, eu lembro que eu comecei estudando para a ESA, em 2021, né? Fiz a primeira prova da ESA, em 22 eu já comecei a estudar para as PSECs. E ali as PSECs têm mais matérias, né? E eu comecei ali a comprar livros desse edital. Então, eu comprei o Fundamentos da Matemática Elementar, de Gelson e Iese. Comprei ali livros de física, tópicos de física, Fundamentos da Física, outros livros ali também do edital, Gilberto Coutrin de História, se não me engano, Demetrio Magnoli de Geografia, entre outros ali, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar aqui na tela do vídeo para vocês assistirem aí. Então eu acho muito importante, já que você não vai comprar um cursinho, você ter bons professores ali, que tem uma boa explicação de videoaula, somado com os livros do edital, porque o concurso ele se baseia no livro do edital. Então, quando você vai fazer uma questão de uma prova, quando você vê que tem alguma coisa ali errada na questão, o livro que você vai utilizar o livro ali para fazer o seu recurso. Então, a banca ela examina basicamente tudo aquilo que está no livro,
entendeu? Ela vai tomar como base as questões do livro, então é muito importante você se preparar de acordo com aquilo que está no livro, beleza? Então, terceiro, eu sabia que, pô, por mais que eu não tivesse um cursinho, não tivesse um site de questões ali, igual estratégia, igual militar, teorema militar, que são alguns cursinhos, eu tinha que ter uma organização muito boa. Então, poxa, eu pegava ali um papel, igual hoje em dia também aqui, ó. Deu certo naquela época, vai dar certo hoje em dia também. Então, pô, eu pego meu papel aqui e organizo ali as metas da semana. Eu organizo quantas questões eu tenho que fazer por dia, quais assuntos eu tenho que fazer por dia, quais matérias eu tenho que revisar ali na semana e assim sucessivamente. Então, não é porque você está estudando sozinho que você não precisa se organizar. Então, você tem que ser bem organizado com o seu conteúdo, com o seu material, entendeu? Então, por mais que você esteja estudando sozinho, você tem que saber em que fase do estudo você está tendo. Então, primeiro você vai aprender, você vai fazer as questões, depois das questões você vai revisar, depois da revisão vai fazer mais revisões, depois você tem que fazer simulado para fazer a prova ali de acordo com o tempo, você tem que fazer redação. Então, tudo isso você tem que ter bem organizado ali na sua semana. Por mais que não tenha um professor ali te cobrando, te chamando a atenção, faça isso, faça aquilo, não tem um mentor ali, né? Tem pessoa que contrata mentor também para estudar para o concurso militar. Você tem que ter você mesmo tem que fazer uma autocobrança ali, tem que ser autodidata. Então, é muito importante você ter uma boa organização. Então, pega lá. Tá bom, a ESA tem português, matemática, geografia, história, inglês, redação, enfim. Eu tenho que ver essas matérias durante a semana. Qual matéria eu tenho mais dificuldade? Matemática. Então, eu tenho que ver mais matemática do que história, que eu tinha mais facilidade. Então, 3 vezes na semana eu tenho que ver matemática, 1 vez na semana eu vejo história. Era assim que eu dividi. Então, você tem que ter uma organização muito boa. Dá mais estudando sozinho, beleza? Outra questão aqui que eu até já falei anteriormente, eu passei na prova, então eu sabia que depois de eu ter visto todo o conteúdo do edital, eu tinha que começar a fazer ali provas anteriores, para justamente pegar o padrão da banca da ESA, entendeu? Então, eu fazia ali as provas anteriores, vamos supor, no meu primeiro ano, como eu falei para vocês, eu acertei 25 de 50. No segundo ano, eu acertei 37 de 50. Eu já vi que eu tinha uma melhora e eu só precisava ajustar mais algumas coisinhas ali para romper os 40, para passar dentro das vagas. Então, eu falei, agora eu tenho que focar muito mais ainda em questões, acertar muitas questões ali e melhorar o tempo de prova para não ficar nervoso. Então, quando chegou no dia da prova, eu estava muito tranquilo, entendeu? Porque eu tinha feito uma boa preparação do segundo para o terceiro ano, né? E eu pensei, cara, eu preciso melhorar muito ali, fazer questões ali da banca, né? Então, eu pegava a prova anterior da ESA, eu passei em 2023, né? Eu pegava a prova anterior da ESA de 2022, 2021, 2020, pegava a prova da EAR também de matemática, né? Pegava a prova de ali parecidas, nível de sargento, até de oficial também, que eu também estava estudando para as PSEX naquela época, então eu ficava fazendo questões e questões e questões. Então você tem que ter uma boa organização nesse sentido também, entender qual fase de estudo você está, quando você estiver chegando mais próximo da prova ali, faltando, a prova foi em outubro, né? A prova foi, se eu não me engano, dia 8 de outubro. Meu aniversário foi na sexta-feira, né, que era dia 6. E, tipo assim, faltando 1 mês e meio para a prova ali, setembro, final de agosto, era a prova anterior simulada até o talo, entendeu? Então, todo final de semana ali era a prova anterior, corrigindo redação que era muito ruim, então era tudo isso aí, entendeu? Justamente para corrigir os erros que eu estava tendo. Eu também, o que eu fazia? O Estratégia Militares disponibilizava também alguns simulados gratuitos na internet. Eu pegava esses simulados aí e já fazia também. Era um simulado que tinha um nível um pouco mais acima, então eu conseguia até ver ali aquilo que eu estava bem, aquilo que eu estava mal, justamente para poder chegar na prova o melhor possível. Beleza? Vou falar aqui também alguns sites que eu utilizava naquela época. Tem um site chamado Vou Passar na ESA, que esse site aqui, assim, sendo bem sério, é um site maravilhoso. Lá você que estuda sozinho, né? No caso eu estudava sozinho naquela época, vai ter milhares, literalmente milhares de questões ali para você fazer. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, entendeu? E também vou escrever ele aqui, se chama Vou Passar na ESA. Lá você tem questões de matemática, português, história, geografia, inglês, redação, temas de redação para você fazer. Não somente da ESA, também tem da EAR, também tem da SpaceX, se eu não me engano, tudo assim 100% gratuito. Então, por mais que você esteja estudando sozinho, isso não é desculpa para você não se preparar da melhor forma possível. A internet tem diversas formas de você
obter ali o conhecimento necessário para fazer na prova, para passar na prova. Então, basta vontade de você procurar ali realmente usar a internet ao seu favor, beleza? Outra coisa também, isso aqui eu posso falar no próximo vídeo, dando dica para vocês de como passar na prova. Aqui eu tô falando mais como é que eu passei na prova estudando sozinho. Hoje em dia, eu com certeza iria utilizar a IA, entendeu? Para estudar. Então, justamente, eu utilizar a IA para corrigir redação. Então, se eu estivesse estudando sozinho hoje em dia, eu ia com certeza fazer a redação, tirar foto da redação, enviar ali para o ChatGPT, para a Gemini, para outras IAs aí e corrigir. Então, você tem que utilizar a internet a seu favor, entendeu? Então, aproveita esses meios tecnológicos que avançaram desde quando eu fiz a prova 3 anos atrás, para hoje você também ter uma boa quantidade de acertos na prova, ter um bom êxito no seu concurso, entendeu? E a sétima dica aí, basicamente, a última dica é foco, fé e disciplina. Então, foco. O foco é passar no concurso, entendeu? Você às vezes está numa realidade aí difícil, não consegue passar, não consegue pagar um cursinho, não consegue pagar um cursinho presencial ou online, mas você consegue ali, né, se esforçar todo dia com fé e disciplina, entendeu? Então, não foi fácil para mim estudar sozinho. Ali, quando eu fui fazer a prova, né, eu fiz a prova, se não me engano, lá em Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro, na Uniswan. Se eu não me engano, não, Uniswan ou Castelo Branco, o nome da universidade lá. E tinha aqueles cursinhos assim, né, Elite, Progressão, 01, outros cursinhos assim, que chegavam lá com a camisa escrita, sua vaga é minha, ficava fazendo barulho na porta da prova. E eu cheguei na prova assim, tranquilo, eu olhava para aquelas pessoas assim, eu pensava, cara, se ele estudou, eu também estudei, eu tenho capacidade de passar na prova, e ficava muito tranquilo com isso, entendeu? E eu tenho certeza que eu passei estudando sozinho, e tem muita gente que não passou naquela época, que tinha condições melhores do que eu. Então, o que vai determinar é a sua dedicação, o seu foco, sua disciplina todo dia, e estar correndo ali em prol do seu objetivo, entendeu? Então, você às vezes pode estar numa realidade difícil, entendeu? De estudar para concurso, às vezes não consegue pagar, está desempregado, enfim, a gente entende isso, mas a dedicação e o esforço é algo que é intrínseco da pessoa, entendeu? Então hoje graças a Deus eu tenho, né, outros cursinhos aí para estudar para concurso, tenho notebook, naquela época eu não tinha notebook, eu estava pelo meu celular, Motorola pequenininho, então, cara, tudo vai depender do seu esforço, da sua dedicação, da sua fé em Deus, beleza? Se inscreva no canal aí para mais dicas, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto!